voltando à questão dos recados, por um lado, ficou claro que João Lourenço marca este passo tático no sentido de aproximação ou de reafirmação da sua liderança junto às bases, numa altura em que, repito, os sinais de contestação já a nível das estruturas mais importantes, digamos assim, são mais do que evidentes. Aproveitou a oportunidade para, de forma mais ou menos teátrica, não é, lançar também os tais recados, provavelmente a velha guarda, ou pelo menos aqueles militantes que já se vão autoproclamando como potenciais candidatos à liderança do partido. O que se percebeu é que João Lourenço quer naturalmente controlar o processo de sucessão. Isto é uma mensagem que ficou mais ou menos clara também, e nesse sentido, quem está a ousar desafiá-lo, fazendo um eventual caminho próprio, acabou aí por ser, de alguma maneira, atingido com, digamos, com o discurso e com o recado do Presidente João Lourenço. Portanto, no fundo, a grosso modo, eu penso que são as duas questões fundamentais que eu consigo colher daquela reunião. Por um lado, essa necessidade de aproximação e, por outro, os recados que se impunham àqueles que, de alguma maneira, querem fazer um caminho contrário às pretensões do Presidente João Lourenço. Já referiste isso um pouco, mas aliás já havia esse discurso, mas esse discurso intensificou-se esta semana, depois desta reunião, discursos de ruptura dentro do partido, apontam-se o dedo a Dino Matrosse, Nandó e Higino Carneiro, que de resto, pelo menos Higino Carneiro já manifestou alguma vontade de suceder a João Lourenço no partido e posteriormente no país. Mas dizias que há de facto essa ruptura, mas achas que o MPLA está de facto em rota de colisão? Há aqui... está mesmo fragmentado de formas que não possa haver uma reunificação? Bem, é evidente que, primeiro é preciso dizer isto com clareza, que a crise existe. Isto é a certeza que há para já. Podemos afirmá-lo com um grau razoável de certeza que efetivamente há uma crise. Agora, naturalmente há um futuro imediato que pode trazer algumas surpresas, porque de certo modo as coisas dependem um bocado da forma como o Presidente João Lourenço processar esta fase porque o partido está a passar. Nós não, infelizmente, o Presidente João Lourenço não nos habituou com uma liderança que ouve, com uma liderança que busca aproximação, com uma liderança que, quando é necessário, usa flexibilidade. Ele não tem essas características, não é? Mas é verdade que os contextos também, muitas vezes, podem ditar outros caminhos, não é? Portanto, a crise é inegável. Agora, a possibilidade de haver ou não uma aproximação, um esforço de unificação, de coesão, depende sobretudo do Presidente João Lourenço, porque não me parece que, no caso destas figuras, por exemplo, que tu acabaste de mencionar, que caso haja uma tentativa de aproximação do Presidente João Lourenço, e sobretudo, se esta aproximação for num sentido de permitir que, no plano da sucessão, aconteçam as múltiplas candidaturas, não é? De modo a que qualquer candidato que reúna condições para disputar a liderança possa fazê-lo, não é? Se o Presidente João Lourenço fizer esta abordagem, eu acredito que a probabilidade dele de reunificar o partido ainda existe. Essa possibilidade será maior caso ele insista vamos lá dizer, neste caminho da divisão. Porque, na verdade, se nós olharmos para as coisas com alguma frieza, o principal protagonista, ou o protagonista, já que se diz, para não ser, passa aqui a redundância, o protagonista desta divisão é o Presidente João Lourenço. Não é? É o protagonista maior, se assim podemos considerar. Não é? E porquê que o Presidente João Lourenço é o protagonista maior? Se nós olharmos para aquilo que tem sido o discurso que estes militantes relevantes do partido vão defendendo publicamente, é um discurso que, do ponto de vista estritamente teórico, se enquadra perfeitamente dentro das regras, não é? Porque o que é que estas pessoas vão dizer? Bem, o partido diz-se democrático,
nós vamos viver uma fase de transição e existem aqui pessoas que estão disponíveis para disputar a liderança do partido no quadro das regras estatutárias e no quadro da legislação, toda a legislação aplicável e até no quadro da Constituição. Por exemplo, ora, que em 2016, 2017, por altura que José Eduardo Santos indicou João Lourenço, há quem questione o porquê destas figuras não se terem levantado também em nome da democracia ou da democratização do partido. Não, mas é assim, nós não podemos, nós quando olhamos para os processos políticos e tomando aqui de empréstimo dos conceitos que são usados sobretudo no estudo da evolução das línguas, nós temos que olhar para o processo, quer do ponto de vista da sua evolução no tempo, quer do ponto de vista estático. Os contextos mudam. É evidente que a importância e o simbolismo que José Eduardo dos Santos tinha e representava para o MPLA não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que João Lourenço representa para o MPLA. Se nós quisermos ser intelectualmente honestos e dizer as coisas com certo grau de franqueza, não há outra forma de o dizer. José Eduardo dos Santos tinha uma importância diferente, tinha um histórico diferente, tinha um simbolismo diferente, era uma figura, digamos, até a sua saída, menos suscetível à contestação, salvo naquele período de transição, não é? Portanto, tendo em conta todos os fatores que eu acabei de mencionar, circunstâncias estas, ou eu diria condições estas, que o presidente João Lourenço nunca teve e jamais as terá. Não é? Porque é impossível nós compararmos a importância que representa um líder que fica quase 40 anos a assumir a organização, não é? Comparar a importância deste líder ao outro que está há 5, 6, 7 anos. É impossível fazê-lo. E é preciso termos também em conta os contextos dos quais evoluíram esses processos todos, não é? Portanto, é de certo modo compreensível, e olhando até para aquilo que é a própria cultura, a tal tradição do medo, como eu faço questão de dizer no MPLA, é de certo modo compreensível que naquela altura fosse mais difícil contestar nos termos como agora a coisa está a ser colocada, não é? Pelas razões que, no fundo, que eu já evoquei. Portanto, nós não podemos, olha, não se fez há 8 anos, então por que é que se faz agora? As coisas não são vistas necessariamente assim. Até porque esta perspectiva de olhar para as coisas é recusar o facto de que as coisas, os processos evoluem de acordo com as dinâmicas do tempo. Não é? Portanto, o MPLA que nós temos hoje não tem rigorosamente nada a ver com o MPLA que nós tivemos com José Eduardo dos Santos, que era um MPLA, obviamente, apesar das dissidências conhecidas, que era um MPLA muito mais unificado, muito mais coeso, do que este MPLA do presidente João Lourenço. Agora, há outro aspecto que é importante aqui ter-se em conta. Muitos militantes do MPLA, e aqui digo particularmente os militantes com histórico relevante, entendem que aquilo que se viveu com José Eduardo dos Santos é irrepetível. Ou seja, nós tivemos um presidente que ficou por aí ad eterno, esta é uma realidade que já não se vai repetir. Ora, uma vez que essa realidade já não se vai repetir e nós temos um presidente a prazo, qual é o problema de militantes que reúnam condições para disputar a liderança não façam jogos de bastidores, não façam as lutas, não reúnam as condições, não se preparem para o fazer? Onde é que está o problema? Por isso é que eu dizia aqui há bocado que se nós olharmos as coisas com um certo grau de frieza, o protagonista da divisão é o presidente João Lourenço. Porque a partir do momento em que o presidente se incomoda com o facto de existirem figuras que estão a preparar-se para assumir a liderança, ele condiciona os tais processos democráticos internos que o próprio advoga, certo? Portanto, em princípio, ele não tinha razões para se preocupar com isso. Porque se o partido formalmente defende que existe democracia interna, a democracia não pode ser só, como se diz, do falar, não é? É preciso que, do ponto de vista da ação política, do ponto de vista das dinâmicas internas dentro do partido, esta democracia tenha aderência, seja concretizável. E não há forma, olhando para aquilo que é o histórico do MPLA, e o histórico, vamos lá falar o MPLA de José Eduardo dos Santos e de João Lourenço, não é? Que é o MPLA que nos é mais próximo, não há forma mais loquaz de concretizar essa democracia, senão por um processo de múltiplas candidaturas
em caso, num congresso eletivo, não é? Num congresso eletivo. Portanto, nesse sentido, repito, partindo do princípio de que estas figuras que estão a ser contestadas estão a tentar agir dentro das regras, não é? Porque evocam a questão dos estatutos, evocam a questão da Constituição e evocam a questão das leis, os argumentos de que estas figuras procuram a divisão do partido perdem sustentação, não têm qualquer sustentação. Porque tanto quanto nós temos estado a apreciar até agora, não se trata de figuras que estão a fazer apelos no sentido de os militantes do MPLA se demarcarem do partido, ou no sentido dos militantes do MPLA eventualmente se filiarem a outros partidos, ou deixarem cair o partido, mas são apelos no sentido de o partido democratizar-se e permitir, nomeadamente, múltiplas candidaturas. A manter-se esta fricção, achas que há alguma possibilidade de estes militantes de proa fazerem isso mesmo que acabaste de dizer, instigarem os militantes a abandonarem o partido? Bem, nós não podemos, assim, na verdade, é claro que há aí um risco de erosão muito grande do MPLA, é um risco de erosão, e por isso é que eu digo que o presidente João Lourenço, embora não nos tenha habituado, embora não faça parte das suas características enquanto líder partidário e até enquanto chefe de Estado, ele está numa fase que nunca viveu no seu percurso político, não é? Porque o que está em causa aqui hoje é o que é que ele tem de fazer, o que é que ele pode fazer para manter o seu partido unificado, especialmente num contexto em que temos uma oposição, como eu faço questão de dizer, muito mais forte do que toda aquela oposição que nós tivemos, pelo menos até 2017, não é? Portanto, as leituras que o presidente João Lourenço tem de fazer é esta, não é? O que é mais importante neste momento, não é? Porque o risco de erosão efetivamente existe. Os níveis de contestação no MPLA, e repito, não vale a pena recuarmos ao MPLA de Agostinho Neto, porque é um MPLA muito mais problemático e teríamos que ficar aqui a citar uma série de episódios que demonstram, que personificam este lado mais conturbado do MPLA de Agostinho Neto, não é? Mas se nós olharmos para o MPLA, a partir do MPLA de José Eduardo dos Santos para cá, não é? Nunca se viveu um período tão turbulento quanto o que se está a viver agora. O MPLA nunca teve tanta contestação interna como aquela que nós estamos a assistir agora. Por isso é que o presidente João Lourenço vai depender dele, não é? Depende acima de tudo dele, não é? O futuro mais imediato. Porque os riscos de erosão são reais, existem, e tudo vai depender da habilidade política do presidente João Lourenço, que infelizmente, na minha opinião, que tem demonstrado, falta-lhe muita habilidade política, mas os contextos também podem eventualmente, como disse, eu penso que a questão contextual é sempre importante, as circunstâncias podem sempre determinar e podem sempre levar a que as pessoas, independentemente de uma certa teimosia, eventualmente pensarem de uma forma diferente. Portanto, está nas mãos do presidente João Lourenço, digamos, estão nas mãos do presidente João Lourenço os trunfos para minimizar ao máximo os riscos de erosão do partido. Porque se efetivamente ele não tiver habilidade política suficiente e, ao invés de minimizar os riscos, potenciar esses riscos, como o que nós vimos no discurso que ele fez na segunda-feira, porque repara que ele manda recados para aquelas figuras que provavelmente estão a fazer, provavelmente não, que já se afirmaram, e aqui, nomeadamente o general Higino Carneiro, por exemplo, que já se afirmou como de facto, e já se autoproclamou como um pré-candidato. Portanto, ele não só lança farpas para estas figuras, como até se dirige contra a direção, contra aquelas pessoas que estão ao lado dele, contra o braço direito e o braço esquerdo. Ou seja, ele dispara para tudo quanto é lado, com exceção das bases, e as bases andam dispersas. Eu tenho conhecimento de comitês de ação do MPLA em que não se quer ouvir falar do presidente João Lourenço. Não se quer ouvir falar do presidente João Lourenço. A verdade é que às vezes é muito difícil e infelizmente
aceitarem-se os factos, aceitar-se a verdade tal como ela é, não é? Mas as bases estão dispersas. Aliás, o facto do Presidente ter convocado as bases para aquela reunião não tem que ver só, eu comecei inicialmente a falar sobre a necessidade da reafirmação da liderança, mas também é porque o próprio Presidente João Lourenço provavelmente saberá que as bases também não estarão tão unidas, tão coesas, tão convergentes quanto o seria desejável, não é? Por isso é que, volto a dizer, está nas mãos do Presidente João Lourenço, ou estão nas mãos do Presidente João Lourenço, todos os trunfos que poderão determinar o futuro imediato do MPLA. Portanto, se o Presidente João Lourenço entender que deve continuar a apostar, digamos, em disparar para tudo quanto é lado, salvo aqui a expressão, muito mais difícil, ou melhor, maior serão as probabilidades de ter erosão de partido, isso é indiscutível. Nós já vamos ouvindo falar de pessoas que estão dispostas a abandonar, que estão dispostas a, eventualmente, a criarem outros caminhos, e estamos a falar de figuras de peso, caso, eventualmente, não haja um esclarecimento relativamente àquilo que são as pretensões do Presidente João Lourenço no futuro mais imediato. Porque